Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site .geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Olá. Já parou para pensar que antes do iPhone, revolucionar tudo, a Apple teve um outro aparelho? Um que era super visionário, mas que, acabou sendo um baita tropeço. Pois é, a gente tá falando do Newton. E, olha, algumas fontes, tipo o pessoal do Linus Tech Tips, até dizem que ele foi meio que um avô esquecido do iPhone. Exatamente. E a ideia aqui hoje, como pediram pra gente, é mergulhar fundo nisso. Recebemos um monte de material, vídeos do LTT, CNET, The Basement, até uns documentos em PDF. E DankPods também. A gente vai fuçar tudo isso. É para ser uma análise bem detalhada, sabe? Especialmente para quem tá usando isso para estudar e precisa de todos os detalhes, sem resumir demais. Isso, a missão é essa. Passar por tudo, fonte por fonte, sem deixar nada importante de fora. Então, bora lá desvendar o Newton. O que ele era, a tecnologia por trás, por que não vingou e qual o legado dele hoje. Combinado. Então, para começar, o que raios foi o Newton? Bom, ele foi lançado oficialmente lá em 93 e foi o primeiro aparelho que a Apple chamou de PDA. PDA, Assistente Digital Pessoal. O termo foi deles mesmo. Exato. Mas claro, já tinha umas coisas antes, né? O The Basement até lembrou do Psion Organizer, lá de 84, um precursor. Mas o Newton era diferente. A visão era bem mais ambiciosa, né? Ele começou a ser desenvolvido lá por 87, numa época curiosa da Apple. Curiosa mesmo. O Steve Jobs estava fora da empresa. O projeto foi tocado pelo CEO da época, o John Sculley. A ideia era, tipo assim, um computador de bolso mesmo. Com tela de toque e reconhecimento de escrita. Uma loucura para a época. Totalmente. E o aparelho em si, os vídeos do LTT e da CNET mostram bem. Era um bloquinho, né? Um tijolinho. Um tijolinho simpático, com uma tela grande para a época, comparável até um iPad mini hoje, segundo a CNET. Mas era preto e branca, né? 16 tons de cinza. E só funcionava com a canetinha, a stylus. Tinha até um lugarzinho para guardar ela. Isso, e um furinho para deixar ele em pé na mesa. Detalhes. A tela era resistiva, tinha que apertar um pouquinho, não era só encostar o dedo como hoje. E os primeiros modelos nem luz de fundo tinham. Só depois que veio uma, tipo, Indiglow, que acendia segurando o botão de ligar. O Linus mostrou isso. E por dentro, uma coisa que, nossa, mudou tudo depois. Processador ARM. Ah, sim. A parceria da Apple com a Acorn e a VLSI que deu origem a ARM Holdings. Começou ali para fazer um chip que consumisse pouca energia para o Newton. Exatamente. E hoje, tá em quase todo celular. Mas na época, o Newton em si era meio limitado de hardware, né? Tinha pouca memória. Tipo 1 megabyte de RAM nos primeiros modelos e uns 4 megabytes de flash RAM para guardar as coisas. E o LTT lembrou de um detalhe crucial. Essa flash RAM apagava se a bateria acabasse. Imagina o desespero. Nossa! Tinha que usar pilhas AA ou ligar na tomada com uma fonte. E as conexões? Tinha uns slots PCMCI, dava para botar mais memória ou até uma placa de rede Wi-Fi daquelas bem antigas. Infravermelho para transmitir coisas, tipo um cartão de visita digital. Que moderno. E uma porta serial proprietária, claro, padrão Apple da época, precisava de adaptador para tudo. E entrada para microfone dava para gravar voz. A qualidade devia ser ótima. O Linus mostrou que era sofrível. E tinha aquela cobertura emborrachada que com o tempo ficava toda grudenta, melequenta, um clássico. Ah, lembro disso em outros aparelhos antigos. E o The Basement notou que a Apple já pensava em armazenamento expansível ali com os cartões. Interessante. E falando em stylus, engraçado como a Apple mudou, né? O Newton precisava da caneta. Anos depois, o Jobs disse que odiava stylus pro iPhone e hoje temos o Apple Pencil pro iPad. Vai entender. É a vida, né? Mas vamos pro uso. Aqui que a coisa pega, né? O ponto central e o maior problema, como todas as fontes concordam, o reconhecimento de escrita. Ah, a grande promessa. Escrever na tela com a sua letra normal e ele transformar em texto digitado. Parecia mágico. Só que na prática,
Na prática, especialmente nos primeiros modelos, era um desastre. Virou motivo de piada nacional nos Estados Unidos. A CNET e os PDFs mencionam muito isso. O episódio dos Simpsons, né? Onde o Martin escreve Beat Up Martin e o Newton entende Eat Up Martha. Hilário e trágico. Famosa tirinha do Doonesbury que transformou Catching On em Egg Freckles. Pegou muito mal para Apple. Os vídeos do LTT e do DankPods mostram isso na prática. Era difícil mesmo. Tinha que aprender uns gestos específicos para ajudar o reconhecimento, tipo um zigue-zague para apagar. Uma curva de aprendizado bem chata, né? Se você queria usar o recurso principal. E se falhasse mesmo assim, quais eram as alternativas? Bom, tinha um teclado virtual na tela, mas era lento de usar com a caneta. Tinha um modo tinta, que só salvava o desenho da sua letra sem reconhecer. E dava para conectar um teclado físico externo, mas até isso deu problema no vídeo do LTT, né? Ele não conseguiu conectar direito. Pois é. Ou seja, a experiência principal era escrita e ela, tropeçava bastante. Mas e o sistema operacional, o Newton OS? Tinha coisas legais? Sim, os aplicativos básicos eram bem integrados. Notas, que aceitava texto, desenho, até formas geométricas vetoriais. Calendário, que era inteligente, tipo você escrevia almoço com fulano terça, e ele já criava o evento e linkava para o contato. Contatos, calculadora, relógio. O The Basement mencionou um app de fórmulas para calcular empréstimo, essas coisas, e fusos horários também. E dava para instalar mais apps, coisa de terceiro mesmo. Processador de texto, planilha, jogos. Jogos. Tipo o quê? Clones de asteroides, Frogger, o Linus até tentou rodar um emulador de Nintendinho, mas travou tudo. Tinha cliente de fax, o tal beaming por infravermelho, dava para imprimir. E até navegador de internet. Bem básico, como o LTT mostrou, mas tinha. E o gravador de voz que já falamos. A interface era toda controlada pelo stylus, né? Tocar e segurar para ver opções. Tinha uma barra de botões embaixo, meio que um ancestral do dock do Mac. E a tela girava para o modo paisagem se você usasse o teclado físico. Legal. Uma curiosidade que o Linus pegou, os sons da interface, eles mudavam um pouquinho de tom a cada vez para não ficarem repetitivos e tinha som de máquina de escrever no teclado virtual, detalhes sonoros bacanas. Bem pensado. Mas, ok, tinha tecnologia, tinha ideias boas, por que então ele é lembrado como um fracasso? Vamos para o lançamento e a recepção. Certo. O anúncio inicial foi em 92, pelo Scully. Foi um evento, ele chamou de Revolução, mostrou um protótipo pedindo pizza por fax na SES, gerou uma expectativa gigante. Imagina, numa época sem smartphone, sem internet móvel direito, prometer um computador de bolso que entendia a sua letra? Era coisa de ficção científica. Total. Aí o lançamento oficial foi em Boston, agosto de 93. Marketing pesado. Newton, now taking orders. E as vendas iniciais, segundo um dos PDFs, foram ótimas. A Apple disse que foi o produto novo de venda mais rápida deles até então. Venderam 50 mil unidades rapidinho até setembro de 93. Parecia que ia decolar, né? Mas aí os problemas começaram a pesar de verdade. Primeiro, a escrita manual. A principal crítica, como já falamos. Nunca funcionou bem para a maioria das pessoas. Acabou com a reputação inicial. Segundo, o preço. Muito caro. Entre 700 e 950 dólares na época. A CNET e os PDFs calculam que isso dá mais de 1.800 dólares hoje. Era um luxo. Fora a usabilidade geral, né? Era grande e pesado para carregar no bolso o dia todo. A bateria de pilhas não durava tanto assim. A tela era ruim de ver sob luz solar direta. O processador, apesar de ser ARM, ainda parecia meio lento para as tarefas. E você dependia totalmente daquela canetinha. E um ponto crucial que os PDFs e o The Basement levantam: faltava infraestrutura. Não tinha Wi-Fi fácil, não tinha 3G, 4G, a própria web era muito limitada. Exato. Para que um aparelho conectado se não tinha onde conectar direito? Muitas funções ficavam meio isoladas. Você trocava dados por infravermelho com outro Newton ou conectava no Mac via cabo. Era isso. E para piorar, a concorrência acordou. Em 96, chegou o Palm Pilot. O Palm Pilot foi um divisor de águas. Era mais simples, bem mais barato, menor e o sistema de reconhecimento de escrita dele, o Graphit, que, ironicamente, existia como um app para o Newton antes. Mas no Palmo era o padrão.
e funcionava muito melhor. Era um sistema simplificado, você aprendia a escrever de um jeito específico, mas era confiável. O Palm dominou o mercado de PDAs rapidamente. Aí veio o golpe de misericórdia. Steve Jobs voltou para a Apple em 97. E ele não era fã do Newton. Primeiro porque era um projeto muito ligado ao Scully, o cara que tinha demitido ele anos antes, e segundo porque ele queria focar a empresa. Cortar produtos, cortar custos, simplificar tudo para salvar a Apple, que não estava bem das pernas. Exato. Então, em fevereiro de 1998, ele puxou a tomada do Newton, cancelou a linha toda para focar em coisas como o iMac G3 colorido, que foi um sucesso. Ainda tentaram criar uma empresa separada para a divisão Newton em 97, segundo um PDF, mas não rolou, foi o fim mesmo. Um fim meio melancólico para um aparelho tão ambicioso. Mas a história não acaba aí, né? Tem o legado. É verdade, porque apesar do fracasso comercial, ele foi muito pioneiro. Um dos PDFs diz que ele estava 15 anos adiantado. Totalmente. E o primeiro grande legado, como já falamos, foi dar o pontapé inicial na ARM. Sem o impulso inicial da Apple para o Newton, talvez a ARM não fosse o que é hoje, dominando os chips de celular. Ponto importante. E a influência direta no iPhone e no iPad, né? O iPad foi lançado 17 anos depois do Newton. Sim, muita gente diz que o Newton foi um campo de provas, conceitos de interface, a ideia de um aparelho de mão com tela grande. Até engenheiros que trabalharam no Newton foram aproveitados nos projetos do iOS depois. O Linux e os PDFs mencionam tecnologias específicas que reapareceram. O reconhecimento de escrita voltou melhorado no Mac OS X com o Inkwell. A ideia de ter uma loja para baixar apps de terceiros que o Newton permitia de forma rudimentar é um claro precursor da App Store. Dizem até que algumas ideias por trás da Siri têm raízes em projetos de assistentes do Newton. E detalhes da interface. Como aquela animação de puff, de fumacinha, quando você apaga algo no Mac, veio do Newton OS. E o gesto de rabiscar para apagar no iPadOS também é uma herança direta. Incrível como as ideias foram reaproveitadas. A Apple claramente aprendeu muito com os erros do Newton. Com certeza, a CNET até fez uma comparação interessante. Os desafios do Newton, preço alto, utilidade inicial questionada, timing, lembram um pouco as discussões atuais sobre os novos headsets de realidade nítida da Apple. Será que a história rima? Boa pergunta. Fica a reflexão. Quer dizer, não tem reflexão. Mas é interessante ver a conexão. Então, resumindo a jornada, uma visão incrível, tecnologia pioneira, mas que chegou cedo demais, custou caro demais e não funcionou tão bem quanto prometido. Exatamente. Um fracasso que, ironicamente, ajudou a moldar o futuro de extremo sucesso da Apple com o iPhone e o iPad. Uma história fascinante. Não esquece, né? Deixa seu comentário aqui embaixo. Isso, dá aquele like, compartilha com quem também está estudando esse assunto ou só curte história da tecnologia. Ajuda bastante a gente a continuar trazendo esses mergulhos. Verdade. E por hoje é isso. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu, pessoal.